Olá, povo de Deus, terça-feira da quarta semana da Páscoa, 10 de maio de 2022. Nossa reflexão de hoje é a partir de Atos 11, 19, 26 e João 10, 22, 30. Naqueles dias, aqueles que se haviam espalhado por causa da perseguição que se seguiu à morte de Estevão, chegaram à Fenícia, a ilha de Chipre e a cidade de Antioquia, embora não pregassem a palavra a ninguém que não fosse judeu. Contudo, alguns deles, habitantes de Chipre e da cidade de Cirene, chegaram a Antioquia e começaram a pregar também aos gregos, anunciando-lhes a boa nova do Senhor Jesus. E a mão do Senhor estava com eles. Muitas pessoas acreditaram no Evangelho e se converteram ao Senhor. A notícia chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. Então, enviaram Barnabé até Antioquia. Quando Barnabé chegou e viu a graça que Deus havia concedido, ficou muito alegre e exortou a todos que permanecessem fiéis ao Senhor com firmeza de coração. É que ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e uma grande multidão aderiu ao Senhor. Então Barnabé partiu para Tarso, à procura de Saulo. Tendo encontrado Saulo, levou-o a Antioquia. Passaram um ano inteiro trabalhando juntos naquela igreja e instruíram uma numerosa multidão. Em Antioquia, os discípulos foram, pela primeira vez, chamados com o nome de cristãos. Antioquia é a igreja que se constituiu no ponto de partida da grande expansão missionária no Império Romano. Pode-se também dizer o ponto de partida das missões do grande apóstolo Paulo. Os poucos versículos de hoje nos dão ainda que limitadamente o rosto desta igreja. Temos na Bíblia duas cidades que se destacam com o nome de Antioquia. Antioquia de Psídia e Antioquia da Síria. Nosso texto se refere à da Síria. Esta era a maior e mais importante cidade que levava esse nome. Fundada em 301 a.C., e já no período do Novo Testamento, ali por volta do primeiro século, Antioquia da Síria era uma das maiores cidades do Império Romano. Sua população cosmopolita, estimada em aproximadamente 500 mil habitantes, fazia dessa cidade uma verdadeira metrópole da época, perdendo apenas para Roma e Alexandria. Tinha também uma grande colônia de judeus, 10% da população, o que significava que havia mais judeus em Antioquia do que em Jerusalém. Lucas começa o trecho de hoje dizendo que o início da pregação em Antioquia foi com os helenistas, que vieram fugindo da fúria dos judeus que mataram Estevão e que começaram anunciando a boa nova aos judeus, mas logo chegaram outros gregos que anunciavam também aos pagãos. Antioquia era uma cidade eclética, cheia de intelectuais gregos, pessoas bem letradas, o que justifica Barnabé ter ido atrás de Saulo, Paulo, para reforçar aí a missão. O que fica claro no relato de hoje é que a perseguição que se seguiu à morte de Estevão e que provocou a dispersão dos helenistas foi providencial para a expansão da igreja. Os perseguidos se tornam missionários, anunciadores da boa nova. Os habitantes de Antioquia dão-se conta da diferença entre a comunidade dos discípulos de Jesus e a comunidade dos judeus. Por isso, começam a chamar cristãos aos discípulos de Cristo. O nome novo afirma eloquentemente que se trata de uma realidade nova. Interessante observar que foi na missão fora de Jerusalém onde os primeiros foram chamados de cristãos.
Até então, enquanto estavam ligados à realidade de Jerusalém, eles continuavam frequentando as sinagogas e não se distinguiam tanto dos demais judeus. Foi com os helenistas, com o martírio de Estevão e com a dispersão de seus seguidores que os cristãos vão mostrando uma cara própria, a ponto de serem distinguidos dos demais judeus. É na missão que o cristianismo adquire sua real identidade. João 10, 22, 30. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação do templo. Chegava o inverno. Jesus passeava pelo templo no pórtico de Salomão. Os judeus rodeavam-no e disseram: até quando nos deixarás em dúvida? Se tu és o Messias, dize-nos abertamente. Jesus respondeu: já vos disse, mas vós não acreditais. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim, vós, porém, não acreditais, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão, e ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai que me deu essas ovelhas é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las das mãos do Pai. Eu e o Pai somos um. Chega o inverno, que no hemisfério norte corresponde ao mês de dezembro. Esta era uma festa muito considerada pelos judeus, a da dedicação do templo. Aqui se faz memória da profanação do templo realizada pelo rei pagão antigo, mas, sobretudo, de seu resgate realizado pelos macabeus em 164 a.C. Esse feito sempre era lembrado pelos judeus para destacar a garra e a força dos judeus organizados para defender sua história, seus costumes, suas crenças. Portanto, era uma festa com fortes conotações nacionalistas e revolucionárias. As galerias do templo, o conhecido Pórtico de Salomão, eram um lugar de circulação de muitos. E aí estava Jesus, segundo João, passeando. Nestas circunstâncias, Jesus foi cercado pelos judeus já impacientes, que queriam que Jesus se declarasse logo ser o Messias. Se tu és o Messias, dize-nos abertamente. O que significava? Comande logo a revolução. Jesus lhes responde que já lhes disse que é ele mesmo o Messias e que suas obras atestam a veracidade dessa afirmação. Porém, eles não acreditam. São cegos, à procura de uma luz que está na frente deles, mas não a reconhecem. E Jesus lhes provoca ainda mais, dizendo-lhes que eles não o aceitam como Messias porque não são do seu rebanho. Se fossem ovelhas suas, o reconheceriam até pela voz e o seguiriam. Aqueles que seguem Jesus ganharão a vida eterna, dom concedido por meio da unidade de Jesus com o Pai. Eu e o Pai somos um. Tais ovelhas estão nas mãos do Pai, e ninguém tem o poder de arrancá-las dele. Se os pastores atuais dos dias de hoje entendessem que as ovelhas são do Pai e não próprias, teriam mais respeito e cuidado pelo povo. Extorquir, tosquiar e comer qualquer ovelha é assaltar o aprisco de Deus. Todos os que assim agem terão de prestar contas ao verdadeiro dono das ovelhas, ou seja, a Deus. Os judeus acusaram Jesus de blasfêmia. Os falsos pastores de hoje não divergem em nada deles, pois continuam roubando, oprimindo e explorando o povo, sem se importar
com o julgamento de Deus. Um beijo no seu coração.